Glória a Deus. Boa tarde, meus queridos. Está começando aí agora o nosso terceiro episódio do Bearcast, né? Nós temos aqui hoje o nosso querido pastor do GTA, do Ministério Geração Teocêntrica Avivada, pastor Eric. Aleluia. Uma honra tê-lo aqui, viu, pastor? Sinta-se bem-vindo. Prazer é meu. Glória a Deus. Então teremos hoje aqui o momento, né, do nosso quadro Terceirizando, falando aí sobre uma pessoa que o pastor estima muito, né? Que conhece aí desde quando nasceu, conhece, vai conhecer até quando morrer, né? Glória a Deus. Então, acredito que vai ter muita história aí pra gente ser edificado, né? Muitos testemunhos aí pra serem contados. E acredito que vai ser muito enriquecedor para todos nós, né? Porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo, né? A pregação de Deus, né? A pregação sobre Deus, sobre Cristo. E cada testemunho que a gente conta acaba que também, né? Tem toda essa questão da palavra de Deus envolvida, né? Porque cada testemunho nada mais é do que o agir de Deus na nossa vida. Isso, né? Sempre ajuda aí a acrescentar a nossa fé. Então, como hoje nós temos a presença do pastor presidente, eu sempre costumo começar com uma oração aqui, pastor. E hoje eu vou passar essa oportunidade então para o senhor abrir com uma oração. Aí no final eu faço a oração para encerrar, amém? Amém, amém. Glória a Deus. Né? Amém, irmão. Quando quiser, pastor, pode orar. Pode orar. Glória a Deus, desculpa, irmão. Aleluia, Jesus, é bênção de marca. Tô aéreo. Glória a Deus. Vamos lá, então. Vamos estar fazendo a oração, né? Para iniciarmos aqui, né? Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por esta tarde. Obrigado, Pai, por permitir, Senhor, levantarmos mais um dia, mais um amanhecer, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que tem se renovado, Pai. Pelo seu perdão que alcança, Senhor, aqueles que não merecem, Pai. Que alcança, Pai, aquele que foi condenado já desde o ventre da mãe, mas que, na verdade, Senhor, estamos nesse processo aqui para reconhecermos nossos erros, nossas falhas e que tudo seja feito conforme o seu querer, Pai. Que o Senhor venha trazer aqui, aleluia, a paz, a harmonia e a edificação nela. Desde já agradeço, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. É bênção, é bênção. Vamos lá, então. Nesse primeiro quadro, então, né? Só lembrando aos ouvintes, é o nosso quadro Terceirizando, onde o convidado, né, conta aí a história de alguém que marcou a sua vida, né? De alguém que se inspira ou de alguém que entende que o seu testemunho seja bom, né? E compartilhável, né? Para que possa somar aí no reino, né? Então hoje quem que vai ser a pessoa da qual o senhor vai contar a história hoje, pastor? Glória a Deus. Aí eu escolho alguém ou você tá? É aquele negócio lá, né? Isso, exatamente. Tá. Pensa demais, não. Hoje eu vou falar do Reu, né? Glória a Deus, meu auxiliar. Amém, glória né? a Deus. O Reu, vou falar sobre... Chegou a Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica. Glória a Deus. Olha a irmã Jéssica aí, trocou até de roupa, irmã. Viu? Glória a Deus. É que a assessora pediu. Amém. Assessora, olha aí, forte. Glória a Deus. Amém. Então hoje o senhor vai falar sobre o seu braço direito aí, o Reu, né? Glória a Deus. Exatamente. Eu vou... Enquanto a gente faz as perguntas aí pro senhor, o senhor responde? Tá tudo bem? Amém. Tá tudo bem aí, né, irmã? Pensei que tinha dado Também, problema ali pra também. sentar. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto então o senhor responde, eu já vou falando com a Jéssica aqui, na produção aqui. Pastor, vamos começar então, né? Eu acho que para todos aqui, todos os que vêm aqui, as perguntas elas sempre vão ser parecidas, né? Elas sempre vão ser parecidas para que o público de casa possa conhecer
um pouco da história, né? Dessas pessoas que às vezes vivem nos bastidores ali, né? E conhecer melhor a história, né? Conhecer um pouco do testemunho de vida, como que foi, né? Por exemplo, como foi a infância, como foi a adolescência, como foi a vida com Deus na juventude, se teve essa vida com Deus, se não teve, né? Então, para a gente iniciar adentrando assim na invasão de privacidade logo de uma vez, eu gostaria que o senhor contasse pra gente então, né? Como que foi essa questão do cristianismo, né? Eu acho que isso já é bem evidente, né? Eu acho que não é muito segredo. Mas como foi essa questão do cristianismo, essa questão de ser cristão na infância, né? Do nosso querido Reu. Como que foi essa parte assim da vida na igreja, né? Na parte da infância e adolescência ali. Sim, irmão. Então, irmão, glória a Deus. O que acontece, né? Eu nasci, né, no berço evangélico, né? Assim que chamam, né, atualmente. A gente que nasce assim, meu pai, desde quando eu me conheço como gente, meu pai, ele era pastor, né? Glória a Deus. Então acaba sendo meio que eu não conheci muita coisa assim, eu não fui aquela pessoa, né, glória a Deus, que foi resgatada de alguma situação, né? Porém, né, irmãos, como tudo tem os seus altos e baixos, não existe não existe nada bom que não tenha sacrifício, não é verdade? Então a minha história é mais, né, determinada por uma questão de perseverança naquilo que eu cresci ouvindo, né, aprendendo, né? Já tive, né? Eu não tive uma infância assim ou alguma coisa assim que muito diferente, sabe? Foi tudo muito normal, minha infância. Porém, eu passei por aqueles momentos que eu acho que todo cristão, quando nasce no berço, ele passa, né? Que é a busca da autoafirmação da sua fé, sabe? Glória a Deus. Porque uma coisa é quando nós temos uma experiência assim, né, de resgate. Outra coisa é quando a gente tem, glória a Deus, que passar o processo da forja do tempo, sabe? Glória a Deus. Então, houve momentos na minha vida, né, na minha adolescência ali, que eu dei uma afastada, assim, né? Nunca deixei, né, de ser cristão, né? Glória a Deus. Mas eu já fiquei um bom tempo assim, sabe? Glória a Deus, sem contato, sabe? Com Deus, contato espiritual. Quando eu ia para a igreja, era mais só para marcar presença ali, porque meu pai era pastor, né? E tinha que ser, o filho do pastor não podia não ir para a igreja. Enfim, isso é uma realidade de muitas gente, viu? Muitas jovens que são, né? Isso aí é um negócio que é difícil falar, mas acontece. É uma luta que é diferente daquela pessoa que foi traga do lamaçal, sabe? Aquela pessoa que às vezes estava, aquela pessoa que foi resgatada do inferno, sabe? Glória a Deus, é diferente, por quê? Porque, aleluia, nós lutamos, né, contra glória a Deus, como é que eu posso dizer? Contra a nossa própria incredulidade, entendeu? O maior problema de quem nasce no berço evangélico é a sua incredulidade. Parece até brincadeira, mas esse é uma luta que você só consegue vencer, né, quando realmente, glória a Deus, você tem uma experiência verdadeira com Deus. E não porque o seu pai ou sua família é da igreja, não. Teu pai e a família da igreja, irmãos, não é garantia de experiência com Deus, né? Glória a Deus. Na verdade, muitas das vezes, até ocorre ao contrário. O fato da pessoa ela ser rigidamente ligada à igreja desde a infância o torna ela como, né, um possível rebelde. Pode ver, sempre todas as histórias de rebeldia sempre nascem de alguém que só conheceu aquilo, né? O próprio diabo, ele foi rebelde porque ele nasceu na glória de Deus.
né? E se tornou rebelde. Ou seja, todos nós que somos cristãos desde criança, nós somos, aleluia, é uma coisa dolorosa, mas é uma coisa que, graças a Deus, meu Senhor, ele me deu discernimento para me entender. A gente tem que entender para o quê? Para que não venhamos cair, né? Então, assim, somos todas as pessoas que nascem no berço evangélico, elas têm a tendência de se tornar um rebelde, né? Experimentar daquilo que Deus proporciona, mesmo que indiretamente, porque eu experimentava indiretamente. Não era eu que experimentava as coisas de Deus na vida. Era meu pai, minha mãe, que eram, né, que até hoje são os exemplos, né? Glória a Deus. Então, assim, aleluia, era as bênçãos de Deus chegavam na minha vida através deles. Aí eu não sabia. E aí eu achava que não tinha sentido algumas coisas assim de relacionado à própria fé. Isso tudo na adolescência, tá, irmão? Mas é aquela fase, né, mano? Aquela fase da adolescência que a gente esquece que essa vida ela é passageira, né? Sempre é um negócio assim, né, cara? Glória a Deus, aleluia. A gente não tem maturidade, não tem, né, aleluia, um discernimento do mundo, não é verdade? É uma benção esse período, mas assim, passei também por muita... Aí quando Deus ele resolveu me amassar um pouco, me colocar no estreito em algumas situações assim, né? Glória a Deus, começou a minha alma começou a se manifestar no sentido de, aleluia, esse caminho sem Deus não dá certo, né? Então aí eu comecei a ter uma experiência diferente, né? Claro que se não fosse essa perseverança, talvez eu não estaria aqui, talvez se eu fosse dar ouvido somente às minhas lógicas e minhas razões, talvez eu estaria aí vivendo de qualquer forma, sem medo sem temor, vamos dizer assim, né? E sem amor, né? Seja pelo bom, seja pelo mal, né? Então, glória a Deus, foi esse o processo, né, que eu tive, né? Mas graças a Deus, Deus ele tem me sustentado, né, irmão? Tem me sustentado, e eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque hoje eu sei que por mais que eu estava me distanciando da presença dele em algum momento da minha vida, ele nunca me deixou de estar com os braços abertos, né? É um negócio que eu nem sei assim, que a gente por isso que eu sempre falo que a gente não merece, sabe? Não é imerecedor, né? E a luta continua até hoje, querendo ou não, né, irmãos? Nossas vontades, nossos desejos, nossa carne, continua essa luta, né, irmãos? E eu espero, glória a Deus, que a gente suporte até o dia que o Senhor permitir, não é verdade? Então, glória a Deus. Pastor, vamos lá. Seguindo a sua linha de raciocínio, o Breakcast quer saber: em que momento da sua vida o réu ele entendeu que ele era cristão? De que forma ele se descobriu? Sabe que você tem que ser, e você ser cristão. Eita, cortou um pouquinho. Calma aí. Produção, por favor, produção. O microfone da irmã aqui. O microfone da irmã aí tá misericórdia, cadê o beterraba quando precisa dele, misericórdia? A bateria do microfone aí, Fá. Calma aí, irmã, misericórdia, calma aí. Mexe no teu ponto aí, mexe na lapela aí e vê se funciona. Mexe na lapela aí. Não funcionou não, irmão. É o seguinte, irmão, desliga a garganta e liga de novo, irmão. Às vezes resolve. Liga de novo. Às vezes resolve. Desliga ela toda e liga de novo. Desliga esse microfone aí e liga de volta. Lá aqui mesmo, né? Aí nas configurações aí do seu microfone. Isso. O irmão Vini, ele tinha um problema que de vez em quando vinha uma abelha. Pra vocês. Opa, agora melhorou. Opa. Vai lá, irmã, pode perguntar. Ai, meu Deus, bora lá. Como eu tava falando, a nossa próxima pergunta para o pastor, né,
sobre o réu. Em que momento você se entendeu como cristão? Porque é igual o que você estava falando. Você estar na igreja, você ir porque o pai é pastor. Também tem um caso, né, de uma amiga muito próxima que o pai também é pastor. Ia para a igreja porque os pais levavam. Mas em que momento, assim, você teve um encontro verdadeiro com Deus, uma situação que aconteceu e te fez dizer assim: eu sou cristão, eu sou de Cristo, sabe? Isso é o que eu entendi o chamado de Deus na minha vida. Irmã, tá aí uma pergunta, porque assim, glória a Deus. Como é que eu posso dizer? O momento da minha vida que eu. Porque assim, essa virada de chave minha não foi uma virada de repente, sabe? Foi uma virada muito lenta, sabe? Foi bem devagarzinho, assim, foi um negócio assim muito paciente. Eu até falo assim que Deus ele teve muita paciência para me dar essa certeza da sua. Porque eu vou falar para você, irmão, vou falar uma coisa para você. Esse período assim, houve um período da minha vida, né? Glória a Deus, aleluia. Eu acho que foi antes. Glória a Deus, aleluia. Olha para você ver como é que as coisas são. Eu lembro que eu tive que. Eu confessei. Eu não, né? O Rio, no caso. O Rio confessou a sua fé aos 12 anos. Foi, aos 12 anos Agora ele pensou. confessou a sua fé, sabe? Tipo, levantou a mão e aceitou, né? Jesus. Porque eu tava indo na igreja, mas eu nunca tinha confessado, né? A Bíblia fala que a gente tem que, com a nossa boca, confessar, não é verdade? Exatamente. E eu fiz isso aos 12 anos, né? Porém, né, glória a Deus, isso aí deu uma mexida comigo. Porque, glória a Deus, quando de fato eu comecei a falar assim, a ser participante da obra, a gente sente aquele período do primeiro amor, né? É muito aquele período que você quer fazer tudo na igreja, né? Aquele período que você quer fazer parte de tudo, né? Às vezes nem, sabe, se sentir como uma ferramenta essencial dentro da obra. Esse é o sentimento do primeiro amor, é você buscar de todas as formas ser essencial dentro da obra, né? Então, foi um momento muito bom, né? Glória a Deus. Mas é como eu falo, o tempo, irmão, ele é a maior forja para definir qualquer pessoa, Isso com certeza. Qualquer fé, qualquer planejamento, tudo. O tempo, glória a Deus, aleluia. O tempo, ele é determinante, né? Glória a Deus, aleluia, na questão. Então, assim, aí, a partir desse período, eu tive, né? Começou a surgir muitas dúvidas na minha cabeça, né? E aí, glória a Deus, por que eu tô dizendo isso? Porque o momento que eu virei a chave não foi quando eu levantei a mão, mas foi o momento depois quando eu me afastei, entendeu? Porque a Bíblia, eu entendo hoje porque o apóstolo fala que o amor de Deus, o poder de Deus, se não me engano, ele se manifesta na fraqueza. E até aquele momento eu nunca me senti fraco. Eu nunca fui uma pessoa falar assim, eu sou fraco espiritualmente. Eu nunca pensei nisso, nunca passou na minha cabeça isso. E aí quando começou a surgir essas dúvidas no meu coração, eu duvidava até da existência de Deus, entendeu, irmãos? Eu passei até no vale do ateísmo. Esse filho de pastor, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, e aí quando eu tava nesse processo, foi algo assim que eu comecei a observar a natureza, sabe? Eu sempre fui muito da natureza, sabe? Lá no Ceará a gente andava no meio do mato, né? Eu andava solto lá, né? Menino solto. E às vezes eu saía, eu via a natureza. E aí começava a ver o comportamento das pessoas. Começava a perceber a crueldade que o mundo é, que ninguém liga para ninguém,
entendeu? Que eu digo assim, em um contexto, né, irmãos, geral, sabe? Que o mundo, ele glória a Deus, aleluia, realmente o oposto. Eu não digo o mundo, a humanidade. A humanidade, o planeta é o lugar, né? Glória a Deus, o planeta é o lugar, mas a humanidade, ela tinha algo que tendenciava, né, ao caos, às trevas, né? E aí isso começou a mexer comigo, né? De forma que eu não sabia assim ao certo qual era a saída, né? E nesse processo eu comecei a ler a Bíblia, procurando resposta. Eu não estava lendo para pregar, nem para. Obrigado, Mônica, por compartilhar. Procurando resposta para mim, entendeu? E aí, glória a Deus, aí me Obrigado ajudou por seguir também, querida. A ter uma claridade. Fala, João, tudo bom? Quando, glória a Deus, eu comecei a de fato abrir os olhos, né? Foi quando eu comecei a sentir coisas, eu comecei a sentir coisas que não era normal em mim, sabe? Comecei a sentir a gente só valoriza o que é bom, mano, depois que perde, né? E eu comecei a sentir um vazio. Eu comecei a perceber que, glória a Deus, esses pensamentos, quanto mais eu procurava quanto mais eu procurava no que era físico, é bom, né? A gente procurar estudar a Bíblia, fazer tudo isso. Mas eu vou falar para você, irmão, glória a Deus, aleluia. Tem muita gente que sabe da Bíblia de cor, mas se a pessoa não tiver experiência, a Bíblia não vai servir de nada. É verdade, gente. É um negócio assim que não adianta você ler a Bíblia sem você buscar ter aquela experiência que está descrita ali. Só ler por ler não foi algo que falar para você que conseguiu me ajudar a virar essa chave. Então, o que eu fui fazer? Aí eu fui começar a buscar... Obrigado, Jéssica, por compartilhar. Intimidade. Falei assim, porque se eu buscar, a Bíblia tá escrito aqui, ó, se você buscar, dá-se-vos-á, se você tal, então eu vou fazer. Aí eu lembro que eu tava fazendo... Pra tu ver, isso tudo, irmãos, não foi de uma hora pra outra, por isso que eu tô dizendo. Foi todo um processo ali, né? Foi um processo muito longo, irmão. Foi coisa de anos, sabe? Coisa de 5 anos pra eu falar assim, agora sim, agora não... Entendeu? Que Deus, ele foi me apertando em alguns pontos, aí ele foi abrindo portas em outros pontos. Deus, ele agiu, irmãos. Na minha vida, Deus sempre age nos bastidores. Eu não tô nem vendo, entendeu? Eu não tô nem vendo, e quando acontece ali... E o pior que é uma forma de falar, né? Que é pior. Mas o impressionante é que quando acontecia algum mover na minha vida espiritual ou em volta de mim, eu sabia, minha alma ela ardia como se eu falasse, ó, aquilo ali, se fosse só pela sua vontade, ou se fosse só para algo assim, coincidência, nunca teria acontecido. Aquilo ali foi algo que foi realizado na sua vida, né? Às vezes eu pedi uma coisa assim para o Senhor me dava, sabe? Aí tinha coisa que eu ficava fazendo prova, sabe, irmão? Fazia prova. E Deus, ele nunca foi de negar sem me esclarecer no coração. O que eu tô falando? Tinha coisa que eu pedia e aí eu não recebia, só que aí o esclarecimento vinha no meu coração, como se fosse uma outra... É como se fosse a minha consciência falando comigo mesmo, sabe? Falando que, ó, é por causa disso, disso e disso. Aí eu falava, então se é isso... Aí eu partia, porque assim, a gente pede as coisas para Deus, mas tem que estar ligado na vontade de Deus, né? E aí, mano, depois desse período, eu sou muito ruim de data, irmão. Mas foi umas coisas assim, foi um período ali de 5 anos ali, eu acho que eu tinha eu acho que talvez eu tinha ali meus 16, eu tinha acabado de me batizar também, eu acho que eu batizei com 16 anos, foi nesse período depois que eu me batizei, sabe?
que eu comecei a entrar nesse processo, sabe? E assim, é muito... Eu sei que cada um tem uma história diferente, mas a minha história, ela foi muito assim, muito minuciosa, sabe? Minuciosa, assim, tipo, eu não Deus nunca permitiu algo assim extremo acontecer comigo, né? Glória a Deus. Mas porque eu acho que... Ele tá contando a história aí eu dou até da vida real, né, para quem tá nos ouvindo. Eu acredito que o que faz o Senhor nos guardar do mal maior é o nível de sinceridade que você tem com Ele, sabe? Pequei, fiz algo errado, né? Porque assim, irmãos, uma coisa que acontece na nossa vida quando a gente se afasta do Senhor, irmãos, é a carne querer tomar conta. Você querer fazer tudo que você não fez quando era crente, ou quando estava ali, né, pelo menos fingindo ser crente. Você querer fazer tudo daquilo na sua mente, sabe? Ir pra festa, beber, olha as coisas, entendeu? E aí... Isso. Fica aí um pouquinho que você já consegue ver certinho. Despertar antes que fosse tarde demais, eu acredito que foi a minha sinceridade, sabe? No que eu falava com Deus, eu falava assim, Senhor, eu tô aqui, eu não tô querendo fugir não, porque se eu fugir eu vou me lascar, entendeu? Eu sei que se eu me... Então, Senhor, eu tô aqui, eu tô fazendo aqui, eu tô no lugar errado, fazendo algo errado, mas eu tô aqui pedindo ajuda, entendeu? Eu tinha esse pensamento, sabe? Sempre, constante, eu nunca... E o Senhor, ele sempre teve misericórdia da minha vida sem eu merecer, mas, cara, eu não sei. Por isso que eu digo que minha vida assim espiritual é um processo lento, mas não foi nada muito assim, uma história, não tem impacto, sabe? Minha vida, glória a Deus, aleluia. Minha vida espiritual nunca teve um impacto assim muito forte para me contar um testemunho, alguma coisa assim. Sempre foi normal, porém, os bastidores era que acontecia. Os bastidores, o quê? Minha consciência, os meus pensamentos, coisas que eu não falava para ninguém, entendeu? Era muito assim, tipo, as coisas acontecendo comigo e ninguém ficava sabendo. Era só eu e Deus. E assim, já chegou o momento de eu querer desistir também, entendeu? De dar o pé na parede, né? Apertar aquele botão, pessoal, meu Deus, mas graças a Deus, o meu Senhor, ele teve essa paciência comigo, porque só teve paciência comigo. E também, irmãos, foi muita oração dos meus pais. Hoje eu agradeço, hoje eu sei, muitos livramentos da minha vida foi através da oração dos meus pais. Isso é um negócio assim que eu tenho certeza, né? Glória a Deus, é um negócio que eu também não nego. Por isso que por mais que eu acho que foi que eu deveria ter passado por uns processos mais, na minha ver, né? Eu deveria ter passado por uns processos mais ruins. Eu devia ter passado nos desertos mais fortes. Mas aí, irmão, é a mesma coisa quando a gente quer julgar alguém que comete um erro e fala assim, aquela pessoa ali, ela é tão boazinha. Ou então a gente, ao contrário, aquela pessoa ali, ela merece tudo de ruim. É a nossa justiça. Nem com nós mesmos nós somos justos, sabe? Nem com nós mesmos. E olha que a gente é a pessoa que mais se conhece nesse mundo. E mesmo assim a gente não consegue colocar uma justiça de verdade na nossa vida, né? Então, glória a Deus, aleluia. Essa a virada de chave, respondendo a irmã, ela foi nesse processo, sabe, irmã? Ali, de vida mesmo assim, de intimidade com Deus. Foi algo que eu fui construindo, fui criando raízes, porque eu não queria, Deus, agora eu vou agora eu vou mudar de vida. Só que ser da boca para fora, entendeu? Ou porque meu pai é pastor. Eu não queria basear minha fé nas coisas externas, entendeu? Por causa da minha família, ou por causa da boa impressão que dá quando se diz que é da igreja. Eu não queria isso, entendeu? Eu acho que ninguém quer, né? Mas no começo você fica muito tempo assim, irmão. Eu acho que uma boa porcentagem do mundo cristão vive nesse paradigma, né? Serve a Deus ou com medo de ir pro inferno,
Ou serve a Deus para ganhar recompensa, seja aqui nessa terra, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que o propósito da salvação nunca foi receber, mas entregar, entendeu? É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. É interessante porque realmente cada um tem sua história, né? E hoje, é claro, o entrevistado é o senhor, então eu não vou tomar tempo, mas para o senhor ver essa questão de questionar, né? Eu acho que também, quando eu cheguei a uma determinada idade, eu comecei a questionar tudo, né? Porque eu também cresci em berço evangélico, né? Minha mãe sempre foi evangélica. Acontecia uma vez ou outra de dar uma esfriada, que a gente fala, né? Deixava de frequentar e acabava fazendo uma coisa errada aqui, outra ali, mas sempre acabava ali se reconciliando e voltava para a igreja. Minha mãe sempre foi uma benção nessa parte, sabe? Um pouco religiosa por conta que a religião ela sempre teve muito presente nas igrejas, né? Até hoje tem muita gente que confunde um pouco, por exemplo, a questão de hábitos como se fosse pecado, né? Então, sempre teve essa parte ali. Então, eu sempre tive essa base, né? Com 4 anos eu já cantava na igreja. E chegou um momento da minha vida assim que eu comecei a questionar, mas por que Jesus é a verdade? Né? Por que ele não quer dizer que talvez ele seja só verdade pra mim? Por que ele tem que ser a verdade pra todo mundo, né? Por que as pessoas não podem ser de outra religião? Mas não é todas as religiões que levam pro céu? Eu cheguei a ter esses questionamentos também, né? E assim, diferente do Reu, no meu caso eu fui fundo no mundo, né? Andei por lugares terríveis assim, sabe? Mas enfim, né? Graças a Deus hoje a história não... a conversa não é sobre mim, é sobre o Reu, glória a Deus. Bom, então a gente vai entrar aqui na parte de testemunhos, né? Essa história foi muito, muito esclarecedora, né? Essa parte da história da vida. Vamos entrar então na parte aqui dos testemunhos. Gostaria de que o senhor me contasse, né? Algum episódio assim em que ocorreu alguma coisa muito fora do normal assim, né? Na vida do Reu, que ele marcou isso pra sempre, né? Por exemplo, a irmã Pérola teve aqui no podcast passado e contou um episódio que ela foi usada por Deus ali pra curar um menino que tava na igreja e tava enfermo, né? Então ela orou ali e Deus operou um milagre e isso marcou ela, né? Tanto que ela lembra com detalhes de como foi. Aí eu gostaria de perguntar pra você, pro senhor, se né, tem algum episódio assim parecido com esse ou algo assim realmente fora do normal que aconteceu, né, na sua vida assim, que te marcou, que você olha, você lembra e fala, caraca, aquilo foi realmente muito forte. Irmão, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu, irmão? Os momentos que mais me marcaram espiritualmente, eu acredito que foi aqui dentro do projeto, irmão. Olha. Antes de eu começar o projeto... Por essa eu não esperava. Eu juro pra você, irmão. Obrigado por seguir, Fênix. Eu era... Amém, Mônica. Eu não sei, irmãos. Eu buscava Deus e tal, mas eu era, assim, muito mediano, né? Eu era normal, assim, eu não tinha nada de especial, ou assim, eu não tinha esse negócio de dom da cura, eu não falava em línguas, eu não orava, assim, pelas pessoas, assim, pra buscando alguma confiança. Claro que eu orava pelas pessoas, né, mas nunca, assim, algo, assim, de determinar, sabe? Tipo, determinar que isso aconteceu. Nunca tive, assim, algo... que realmente me desse um sinal, sabe? Eu acho que meu ministério, irmão, de verdade, claro que eu era músico, né? Eu toco na igreja. Minha vida, eu sempre fui satisfeito com fazer música na igreja. Eu sempre fui satisfeito em estar na banda, em ensaiar. Essa era a minha vida, nada demais, sabe? E quando começou o projeto, eu acho que foi aí que começou meu ministério, sabe? Eu acho que foi isso, irmão. Porque assim,
antes disso, eu não tinha muito impacto na igreja. Eu nunca tive muito impacto, não aos meus olhos, né? Talvez algum outro falava, já houve irmãos que profetizaram. Teve uma vez que falaram, uma irmã, antes do projeto começar, uma irmã, foi na garagem da minha casa, a gente fez um culto, e aí a irmã falou assim, eu vejo você com uma liderança pastoral. E eu nunca quis ser pastor, irmão. Eu falei, nunca que eu vou ser pastor, é um negócio que eu conheço, eu sei como é que meu pai sofre até hoje. Eu sei como é que era negócio de pastor, irmão, é uma cruz que, glória a Deus, claro que, né, se você faz da forma correta, você pena um pouquinho, sabe? Eu digo assim, por que eu falo que se você faz da forma correta, você pena um pouquinho? Porque é muito fácil hoje as pessoas, né, querer usar as teologias da prosperidade, da cura para se enriquecer e, né, infelizmente isso acontece. Mas você fazer o trabalho mesmo para salvar vidas é um negócio que é pesado, irmão, é pesado, e a família toda sente o peso do pastor, sabe? Eu falei, nunca que eu vou... Aí a irmã falava, né? Você vai ser um líder, né? Você vai ser um pastor. Eu vejo você como pastor, um líder. A mulher falou, né? Eu falei, aí eu fiquei assim, né? De olho fechado, e aí ela... mas por dentro eu falei, tem nem chance, tem nem perigo de eu entrar nesse negócio de ser pastor, né? E aí, beleza, aí, glória a Deus. Aí, posteriormente, a gente começou o projeto, né? Aí, né? Não foi da forma... Eu sempre falo, né? Deus, ele não faz do jeito que a gente pensa que vai ser, né? Talvez, né? Glória a Deus, e eu vou falar pra você. Parece até assim, mas eu não tenho, na minha memória, eu não tenho nada tão impactante quanto a primeira vez que eu vi no GTA a gente salvar uma pessoa de ceifar a própria vida, entendeu? E aquilo ali, a partir daquele momento que aí eu falei, meu, é isso. Hoje eu falo, né? Através de mim, hoje Deus, ele fez a diferença na Terra aqui, né? Seja, e a gente sabe que uma vida, ela vale muito mais do que qualquer coisa, né? Ela vale o sangue de Jesus, né? Então, foi aqui no projeto mesmo, né? A primeira vez que eu soube de uma pessoa que desistiu de retirar a própria vida por causa de uma mensagem que foi falada na live, entendeu? E isso foi bem no comecinho, né? E eu não me recordo. Foi um texto, na verdade. Tá filmado, né? Mas essa, se eu não me engano, foi um texto. Eu não lembro muito dos detalhes, mas eu lembro que... tem pelo menos umas duas que estão registradas aí, né? Pelo menos. Tem as registradas e tem as escritas, né? Off, por mensagem, as escritas, que eu não publiquei nada, né? Devido também a questão, assim, de respeitar e tal, né? Então, assim, é aquela coisa, né, irmãos? Eu acho que na minha vida toda, dos meus 29 anos para trás, eu nunca tinha feito nada. Meus 30 anos. Eu até falei, eu até brinquei uma vez. Eu falei assim, rapaz, Jesus Cristo, ele começou, né? Ele 33, começou 30, 33, né? Com 30 e até os 33, ali, né? E começou a obra dele ali. Então, dali para trás, ninguém sabe, né, o que aconteceu. Eu falei, a minha vida é a mesma coisa, irmão. Dos meus 30 para trás, espiritualmente, era tudo normal, assim. Obrigado, nada Jéssica, muito. por Só esse impasse mesmo entre eu e Deus, sabe? Mas nada. Boa tarde, Ju. Que externasse, que abalasse o mundo, sabe? Obrigado, Ju, pelo GG. Entendi. Vamos lá, pastor. Aproveitando essa linha de raciocínios, falando sobre o projeto, o pastor se recorda de como foi o início dessa trajetória do projeto, como que surgiu, né? Tipo assim, vou fazer o projeto e o pastor falou sobre a palavra que foi lançada, mas o pastor, como que foi o início? Como que surgiu essa ideia?
Então, falar aqui, né, de forma bem direta, eu já fazia, né, na verdade, eu vou falar, o Reu, né, ele tinha me colocado aqui, o pastor Eric, como policial, né, e a gente eu fiquei aí, nisso, ficamos 4 anos sendo policial, sabe? Os 4 anos sendo policial, fazia transmissão também, né? Só que era um mais do mesmo, né? Era um mais do mesmo, então não tinha nada assim. Aí foi no momento, numa dessas abordagens, num desses momentos, em que eu fui na brincadeira, eu fui falar assim, mas Jesus te ama, né? Jesus te ama, falando pros rapazes que eu tava abordando, compartilhar. né? Não sei o que, se você ir pra igreja, eu vou te liberar da cadeia. Eu falava assim, sabe? Só pra, né? Só que aí isso começou aí, só que numa dessas aí, eu comecei a perceber que uns realmente queria falar assim, cara, eu tô mal, sabe? Hoje, não sei o quê. Aí, sabe, aí eu nisso daí, nessa de eu falar de Jesus, a pessoa, ela meio que dava umas brechas, assim, pra falar da vida dela, sabe? E aí, beleza, só que aí eu segui a regra, né? Eu era no RP mesmo, eu fazia o RP certinho, então não que eu não faça hoje, eu faço, né, mano? Só tô dizendo assim, policial não tem esse negócio, né? Eu era o policial mal, né? O nome era Eric, mas todo mundo me conhecia Mog? como o Sombra. Tem Calvino e tem Lutero também. Então, era o Sombra. Aí o pessoal... Aí uma vez até o Isaac perguntou, mas por que era sombra? Eu falei assim, né? Porque era a última coisa que os meus inimigos viam. Eita, era rapaz. A minha sombra. Era terrível. Eu era pevepa demais. Tinha o vírus, né? Tinha o vírus. Graças a Deus tomou o retrovírus aí, né? Então, o RP é o retropevepas, entendeu? O RP, ó, retropevepas. O Mog, são né? os 3 principais reformadores. Aí nessa daí, não é nem tanto pela doutrina deles, tá? Mas coração, é pela questão, né, da importância. A noite falou, né, irmãozinho? E começou a vir um monte na reforma de protestante. ideias, sabe? Um monte, como que parecia que minha mente estava fazendo download, entendeu? Eu penso que nosso cérebro é um Wi-Fi que se conecta com a dimensão espiritual. É um roteador. É exatamente isso. Porque eu comecei a baixar um monte de informação, assim, que eu falei, cara, dá pra fazer isso, o Morg. isso. No outro dia eu acordei. Paulo fala pra gente ter cuidado com a tradição, viu? Foi do dia Presta pra atenção noite, aí, varão. Aí eu comecei a pregar, né? Eu falei, eu não sei, eu não faço diferença, né? Eu vou falar pra você, irmão. Eu falava assim, ó. A única coisa que eu faço na igreja era tocar. Era ser músico, tocar. Mas de resto eu não fazia diferença nenhuma. Evangelizar, eu entregava os folhetinhos e tal, cantava o hino. Aqui a Sakura, agora que eu vi que tá assim a coisa aqui, né? Gente, meu Deus. Falei, aí quando a gente percebeu, quando, né, não, né, mas o Senhor colocou no meu coração que esse meio benção, aqui, né, era um lugar onde ninguém tava conseguindo alcançar, né? Que foi esse o sentimento que eu tive. Eu falei, então aí eu falei, o negócio vai ser aí. E eu não sei, né, mano? Não sei se Deus me preparou 30 anos da minha vida pra só manifestar o ministério dele agora, entendeu? Então, eu tive essa paciência aí, né? Eu nunca me. Eu sei que eu toco, né? Mas qualquer um pode tocar, né? Agora, quando Deus ele faz, o chamado, é um negócio que é diferente, né? Daquela, existe um negócio diferente, né? Aí, graças a isso, a gente começou o projeto, né? Foi meio que assim, não sei se deu pra entender, mas foi meio assim, entendeu? Foi meio que... Foi esse download que eu tive essa noite, sabe? Foi uma noite que eu tive o download de um monte de coisa na cabeça, assim. Foi uma luz. Entendeu? Eu acessei o banco de dados de céu, só pode. Glória a Deus. É tipo o pendrive sendo conectado na máquina, né? Foi mais ou menos isso aí. Não, é bênção. Entendeu? E assim, se fosse hoje pro Reu, né? O Reu,
falar, por exemplo, assim, ó, eu sou, né? Eu sou o João Marcos, eu sou pai, eu sou, né, e tal, sou casado há tanto tempo, né? Faço tal coisa. Como que o Reu falaria hoje isso aí? Tipo aquele comercial da Eu tipo Sou Universal. Autoapresentação. Isso. Eu te entendi. Irmão, hoje eu sou uma pessoa. Boa pergunta, né? Isso é difícil, né? Isso é difícil. Eu sou assim, irmãos. Eu sou uma pessoa que está. Sabe quando a irmã. Aquele negócio que a irmã me perguntou, quando eu tava até refletindo aqui. Mas lembra que a irmã falou assim: pastor, quando foi que essa chave virou? Né? Eu acho que hoje eu sou assim, da questão de manter a fé, sabe? De ser cristão, né? Eu acho que eu sou a pessoa que tá com a chave virada, só que eu não soltei a chave, entendeu? Eu tô segurando para que ela não retroceda, sabe? Eu acho que eu vou ter que fazer isso até o fim da minha vida, entendeu? Porque a gente sabe, é como eu falei, é uma luta contra o tempo. O tempo, ele nos forja. E no meio do tempo a gente começa a ter as experiências boas e ruins. E nessas experiências boas e ruins, se a gente vacilar nossa mão, essa chave que foi virada, ela pode querer retroceder. Né? E eu vou falar para você, para destruir, para você derrubar uma árvore de 200 anos, é coisa de 2 minutos. Mas para você fazer ela crescer, entendeu? Por isso que eu digo que construir ela é muito mais precisa de muito mais tempo do que destruir. Então por isso que a gente temos que o quê? Quando for construir, por isso que eu falei que levou tanto tempo, né? E hoje eu sou eu sou assim esse cristão, irmãos, cristão que eu sou um servo, né? Um instrumento na mão de Deus, né? Busco ser um exemplo, né, para todas aquelas pessoas que me veem, não só aqui nesse mundo, mas na minha vida real também, né? Busco sempre, eu tento ser uma orientação. Eu não quero ser exemplo, mas eu quero ser o quê? Uma orientação, né? Porque exemplo é só, como eu falo, irmãos, bom, Jesus falou, bom, é só Deus, é só o Pai que é bom, né? Então, de resto, a gente procura, né, orientações, né? A gente procura referências, né? Então, eu tento buscar ser uma referência, né? Eu acho que a palavra hoje seria essa, né? Eu tenho o prazer de ser referência para que outros possam se tornar referência e assim a gente sermos, né? Criar uma rede para que a gente possa o quê? O objetivo maior, né? Que é maior do que da nossa vida, que é o quê? É salvar o máximo de almas possível, né? Da perdição, né? Das trevas, né? Do Hades, do esquecimento, enfim. Eu só sei que fora de Deus, irmão, não sei glória a Deus, tem muita teoria aí, tem muita... Você sabe que eu não sou muito pegado em ficar discutindo teologia, não. É um negócio... eu gosto de ficar ouvindo, mas eu defender ou não defender, porque pra mim tá todo mundo certo e errado ao mesmo tempo. Então, pra mim o negócio... Eu só sei que é o quê? Eu só sei que existe o final com Deus e o final sem Deus. E a gente tem que fazer o quê? Todo mundo levar todo mundo pro final com Deus. Porque o final sem Deus, não sei se é fogo, se é esquecimento, se é dizimação eterna, se é desaparecimento, se é o diabo com um caldeirão pegando fogo, né? Tem um monte de... Enfim, não sei. Eu só sei que é ruim. Então, glória a Deus, por amor ao Senhor, por essa misericórdia que Ele nos deu aqui, essa oportunidade, a gente busca o quê? Sermos referências, né? Referência para... Então, hoje eu busco... Hoje eu acredito que eu me tornei
uma referência, né, para um grupo de pessoas que não tinham talvez referência. Eu não estou falando dos irmãos aqui dos obreiros, não, estou falando né, no geral, da comunidade, né, em geral, exatamente, da comunidade geral. Então, eu acho que esse é o que eu busco ser e gosto de me ser, né? Não sei se seria, né, essa resposta, né, irmão, de ser, mas é o que eu imagino que seja, né? Não tem resposta certa ou resposta errada, né? Né? E é interessante... Imagino, que é difícil, né? Não, é difícil. E é interessante porque, referente a isso, né? Hoje mesmo, eu achei uma página no Tico-Teco, né? Com o nome de Pregador do RP. Então, com certeza, assim, eu não tenho dúvidas, né? Que já se inspirou no seu trabalho. Né? Porque o dia que a Stacy esteve aqui foi muito interessante. Por quê? Porque ela comentou que fazia muito tempo, né, antes dela entrar no projeto, que já fazia um tempo que ela teve essa ideia, né, de fazer algo assim. Só que acabou que, né, ficou tal. E ok, o tempo passou. E aí depois, um dia ela viu a Marcha para Jesus, né? E falou, caraca, era isso que eu queria fazer. Eu até comentei no dia que ela esteve aqui que foi algo que aconteceu assim comigo também, né? Que lá em 2021, quando eu conheci esse mundo através do Paulinho, né? Eu falei, caraca, mas então dá pra gente poder fazer algo assim lá dentro, né? Um evangelismo assim. E só que assim, sem chance naquela época, né? E só depois que eu consegui comprar, né, uma mente, que não é das melhores, mas que tá dando pro gasto, né? Que eu parei, de repente, numa transmissão sua e falei, caraca, que é isso aqui? E aí, como eu já tava com a mente tudo pronto, tudo certinho, eu falei, não, vou entrar. E eu só entrei aqui por conta disso, né? Eu não entrei aqui pra né, como alguns que já são desse universo, já tem seu serviço, já fazem isso. Não, eu entrei exclusivamente por causa do projeto, né? E, inclusive, a primeira vez, o segundo rolê que eu dei dentro lá da cidade dos oceanos lá, o primeiro foi pra montar, né, me criar tudo certinho, e o segundo já foi direto pra ir atrás de vocês. Fui lá de 7 telas ainda, vendo onde você estava, entrei, consegui entrar, sabe? E foi uma benção, sabe? Então, essa parte realmente eu concordo que acaba que o senhor virou realmente uma referência, né? Onde outras pessoas também têm, fora do projeto, né? Tem buscado fazer a mesma coisa também. E não só no GTA, como em diversos outros lugares, né? Então isso é uma benção. Mas Jéssica? Amém, vamos lá. Bem, nós estamos entrando para as nossas perguntas finais, pastor. Mas a gente tem a última pergunta. O Bercast quer saber. Como a gente fala, né, na vida do cristão, todo mundo passa pelos desertos. E a gente sabe que desertos não são para sempre, as cavernas não são para sempre na nossa vida. Em que momento, assim, da sua vida você viu uma grande dificuldade, uma grande luta, uma grande prova? E de que forma o pastor conseguiu, né, enfrentar este deserto, esta prova, e até mesmo que fique aí como experiência para as pessoas que estão nos ouvindo, para os nossos ouvintes, como uma lição de vida? Inclusive, deixa eu só até acrescentar na pergunta da irmã, né? E também já aproveitando isso, eu gostaria que o senhor deixasse, né, uma mensagem para quem estiver nos assistindo, que estiver nos ouvindo, né, como um conselho aí para a vida dessas pessoas, amém? Amém. Irmão, é o seguinte, crente que eu já falei uma vez, existe uma grande diferença entre o deserto prova e o deserto tribulação, né? Talvez a terminologia talvez não seja das melhores, mas eu sei que existe 2 tipos de deserto. Primeira coisa, a gente tem que identificar em qual nós estamos. O deserto da prova é aquele deserto que nos ensina, né? O que Jesus passou, né? Os próprios profetas, né? Jeremias ou Ezequiel, né? Quando estava ali no Vale de Ossos Secos também, né? O próprio Jó, né?
vários desertos, nós identificamos vários desertos que era prova. E tem os desertos que são tribulação, né? O deserto de tribulação mais conhecido é o Êxodo, né? O povo murmurador e reclamão, né? Que teve que ficar 40... Quantos anos ficou no deserto? 40 anos, não foi? 40 anos no deserto. Uma viagem que era para ser 40 dias, virou 40 anos. Então, assim... Primeiro nós temos que... Eu falo, você tem que identificar isso. Porque a causa de um é uma coisa, a causa de outro é outra coisa, né? A causa do deserto da prova, ela é Deus querendo ensinar alguma coisa que tá faltando. E ele tá mostrando e a gente não consegue enxergar, muitas das vezes, né? Por isso que às vezes perdura um pouquinho até a gente aprender o que é, né? Então isso vem de Deus. É uma prova, é uma tormenta que vem de Deus, né? E existe a tribulação, que é quando Deus, ele se retira. Ah, mas não é Deus que faz a tribulação. Não, ele se retira, irmão. Ele deixa à mercê das potestades malignas. Então, assim, não quer viver na desobediência e não se arrepende, você vai ficar... E, mano, tem tempo pra acabar, não. Se você não entendeu... Pai do Senhor, Mário, querido. Quem tá te sustentando, se é Deus ou é o diabo, se você não entender quem é que tá te sustentando naquele momento, saiba que o final é triste, entendeu? Então, precisa ter essa... Então, assim, eu acredito que até o momento, irmãos, eu já passei por muita prova. Por quê? Por que eu sei que é prova? Porque eram muitas situações que eu aprendi, né? Eu aprendi. Dá para aprender também na tribulação, mas é sem né? Você aprende no sangue mesmo, né? É um negócio é aqueles testemunhos impactantes, né? Aqueles negócios que a pessoa chegou na beira da morte mesmo. Isso ali não é prova, isso ali dura, a pessoa fica 5, 10 anos na miséria. Isso ali a pessoa não é prova, aquilo ali é no mínimo uma tribulação que a pessoa não conseguiu retornar, não conseguiu reconhecer, né, que é Deus, ele é seu salvador e que nós não somos nada, né? Agora as provas que eu passei eram momentos temporários na minha vida, sabe? Momentos assim que durava ali entre semanas e até alguns meses, assim, né? Então, assim, no caso, vamos dizer assim, eu acho que o que durou mais, a prova que durou mais tempo na minha vida, que eu tive que aprender muita coisa, foi o período do câncer da minha mãe, né? Então, assim, foi o período que eu tive que aprender a lidar com a perda, né? E foi um negócio, assim, forte nesse sentido, de aprender a lidar com você perder. E foi um processo. Mas eu nunca me senti sem Deus. Nunca me senti sem uma orientação. O cachorro sem vergonha. Sabe? Lembra que eu falei pra vocês que a gente tem o nosso ser, né? A gente tem a nossa consciência, né? E nós temos a nossa o nosso ser. Eu digo que é como se a nossa consciência, por quê? Porque nós conseguimos conversar conosco mesmo. Aquela voz que nós ouvimos na nossa mente, na nossa cabeça, é como se ela não fosse nós, porque nós avaliamos ela, nós interpretamos, nós começamos, nós definimos o que essa consciência ela imagina de bom ou de mal. A gente consegue julgar, fazer julgamento, né? Então, assim, se a gente consegue julgar, já não é exatamente é como se fosse uma interlocução entre o corpo, né?
O corpo e a alma, né? É como se fosse uma interlocução entre tudo a que a alma gente e o sente, espírito, né? a alma e o espírito. Entendeu? Eu só sei que existe dois lados, porque um fala e o outro julga, né? E nós somos o que julga, né? Nós somos o lado que avalia, porque a gente não consegue julgar aquilo que a gente faz parte, a gente julga aquilo que veio produzido de algum lugar. E tudo que nós temos de produção, de formação, depende dos nossos sentidos, né? É aquilo que você vê, que você sente. Por isso que eu falo o corpo, sabe? Porque é muito linkado aos nossos sentidos. Então, tudo aquilo que a gente sente, vê tal, ele é transformado em um pensamento, em um argumento. E aí o nosso ser, o nosso espírito, ele julga tudo aquilo, né? E acabamos... E nós acabamos tendo que lidar com isso, né? Decidindo, né? É a habilidade que recebemos no fruto, né? Quando a gente começa a perceber o que aquele fruto do Jardim do Éden nos capacitou, é o poder de querer julgar o que é bom e o que é mal, né? Por isso que o nome do fruto, né, é dado o fruto do bem e do mal, né? Eu imagino assim, né, irmãos? Claro que cada um imagina de sua forma, mas eu imagino que existe essa essência dado de gerações em gerações. E é por isso que hoje, né, nós precisamos da justiça de Deus. Nós não temos justiça porque, né, nós somos limitados. Ele quer que nós reconhecemos essa nossa limitação e que não nós tomamos posse, porque toda vez que a gente toma posse, né, a gente acaba determinando. Então, se você quer saber, né, aleluia, se você está na tribulação, está na prova, é só você identificar se você está querendo controlar a situação ou se você está deixando a situação, né, verdadeiramente na mão daquele que pode resolver, entendeu? Então, eu já passei muita prova, acredito eu, mas assim, eu vou falar pode até parecer um pouco assim, né? É como eu disse, né, irmãos? Eu sempre busquei muito ter essa intimidade, essa sinceridade com o Senhor, né? E assim, Ele nunca permitiu eu passar assim por uma tribulação, e eu não reconhecer que o erro sou eu, e não reconhecer que eu é que preciso, sabe? Porque a tribulação, ela gera nisso, né? Ficar murmurando, né? Ficar querendo colocar a culpa em outras coisas, sendo que você é o culpado, né? Que você é que não merece estar tendo o que tem, entendeu? Então, eu nunca cheguei nesse ponto, mas eu sei que esse é o caminho, entendeu? Assim, eu nunca vi o abismo, mas eu consigo enxergar o abismo de longe. E eu sei que ali é um abismo, entendeu? É mais ou menos assim. Então, a diferença entre a prova e a tribulação, né? A prova e a tribulação é essa, né? De você buscar identificar a causa. Se o Deus ele tá tentando te ensinar algo, ou se você tá em pecado, ou você... Eu não tô falando que todos nós estamos em pecado de alguma forma, né, irmãos? Não tô falando isso. Eu tô falando que você tá vivendo em pecado e achando que tá no controle. E achando que tá tudo bem. Esse é o problema, né? Então, assim, tem muita gente sofrendo, tem muita gente na miséria, no Lodebar, porque tá achando que a culpa é do mundo, tá achando que a culpa é das pessoas ao seu redor, tá achando que é Deus, tá culpando tudo. Mas ele é o inocente, ele é o... Aí é o comer do fruto novamente, no Éden. É você achar que você domina o poder do bem e do mal, e você fala, eu sou inocente, eu tô sofrendo esse mundo, e aí começa a vir uns pensamentos malucos, né? Eu vou tirar minha vida porque eu sou tão bom e fico sofrendo, não sei o que. Não. No fim das contas, irmão, até bom tocar nesse assunto no Setembro Amarelo, né? No fim das contas, irmão, é verdade. Só Deus se importa com você. O mundo tá pouco se lixando pra você. Pro mundo, você é só um CPF. Você é uma sequência de números. Entendeu? Então, assim, enquanto você não entender isso, você sempre vai estar
em Lodebar, quando você entender que, glória a Deus, só existe um que realmente pode se importar com você de verdade, aí você começa a viver a experiência da prova. E aí você aprende. E é isso, a vida do cristão é assim, irmão, é prova. Eu acredito, né? Se um dia acontecer alguma tribulação na minha vida, irmão, eu vou dobrar o joelho e buscar a redenção mesmo, assim, buscar onde que, né? O que eu tô errando, o que eu tô fazendo de errado, o que eu tô achando que tá certo e tá errado, porque é isso. A tribulação, ela é o resultado da ausência de Deus na nossa vida, sabe? É a ausência de Deus na nossa vida. É um negócio assim. Não tô nem falando. Eu tô dizendo de forma, irmãos. É porque quando a gente fala de Deus, né? É um negócio muito complexo. Mas eu digo ausência não é absoluta. Eu digo ausência da atenção dele, sabe? Ele sabe que você tá lá. É igual assim, ó. Eu tenho um microfone aqui na mesa. Eu sei que esse microfone tá aqui, mas eu não tô nem aí pra ele. Entendeu? Não tá interagindo com ele, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, Deus, ele tem ciência e está em todo lugar. Mas ele só dá a sua manifestação, a sua presença àqueles que o buscam, entendeu? Aqueles que reconhecem. Então, assim, é complicado e a gente... É difícil falar essas coisas sobre prova e tribulação, mas eu espero, né? Eu sempre agradeço a Deus que Deus ele nunca permitiu, pelo menos eu não vejo, né? Eu não senti que eu já tenha vivido um processo, mesmo na época da desobediência. Mas eu acho que eu só me livrei da tribulação na minha desobediência, irmão, por causa dos meus pais, que orar meu pai via no monte, entendeu? Então, assim, eu acredito que glória a Deus, eu fui muito privilegiado nessa questão de eu ter pais que intercederam por mim, mas Deus, ele sempre prepara, irmãos. Aquelas que não têm pai, sempre, se você souber procurar as pessoas certas, você sempre vai ter alguém que vai interceder por você, e aquela intercessão, ela pode fazer diferença no momento da sua fraqueza. Mas não acho que você vai depender disso para sempre, não. Porque vai chegar um momento, né? Jó, ele sacrificava direto pros seus filhos. Seus filhos queriam saber de nada. Os filhos de Jó só morreu, irmão, porque eles realmente mereciam, entendeu? Assim, porque era só festa, era só bebedeira, e era Jó sozinho que ia sacrificar os perdão dele. E Jó ficou lá, ó. E toda vez dava tudo bom. No dia que chegou a prova para Jó, para Jó foi prova. Só que para os filhos dele foi tribulação. Entendeu? Tribulação sem volta ainda, né? Sem volta ainda. Então, o diabo, ele quer isso, né, irmão? Ele quer que você padeça na tribulação. Ele não quer que você... o diabo, ele nunca vai querer te matar na prova, entendeu, irmão? Ele vai querer que você primeiro... Porque, assim, na prova, o Deus tá no controle, entendeu? Agora, na tribulação, irmãos, você pode morrer a qualquer momento. O diabo pode ceifar a sua vida a qualquer momento. Seja de qualquer forma. Então, assim, tem que ter muito pulso e sinceridade, né, irmão, para passar por isso. Então, eu agradeço a Deus ele ter me livrado, assim, desse processo de ausência da presença dele, sabe? Por mais que eu merecia muitas das vezes isso, mas não dá pra entender, né, irmão? Não dá pra entender o porquê, né? Eu falo assim, mas até hoje eu não sei explicar se existe algum critério, porquê Deus ele tem essa misericórdia. Às vezes a gente olha para os nossos irmãos próximos, assim, que tá ali passando por alguma coisa, a gente fala, mas por que, Senhor? O Senhor também não livra, o Senhor também não sustenta, o Senhor também não... né? Às vezes eu me pergunto, não por mim, mas pelos outros, sabe? Às vezes eu falo, Senhor, por que o Senhor não dá uma saída para essa pessoa? Sabe? Por quê? Mas aí só quem conhece é Deus, né, irmão? Aí a gente quer fazer a nossa justiça, né? Então, assim, a nossa justiça, ela pode ser a coisa mais linda aos olhos do homem,
mas ela não é a correta, ela não é a perfeita, né? Então só Deus. É por isso que a gente, quando a gente até parecer algo assim, clichê, mas quando alguém tá passando por alguma tormenta, o melhor que a gente consegue fazer é orar mesmo, é interceder, porque é o Senhor que guarda, entendeu? O Senhor que guarda. E sei lá, eu me sinto muito assim, guardado por Deus, sem merecer nada, sabe? É uma guarda que Deus me dá, mesmo às vezes eu pecando na minha fala, mesmo às vezes eu sentindo ira, sentimentos negativos, porque é uma coisa que eu falo pra você, irmãos, não vai achando que a gente é perfeito, eu falo assim, eu tô falando aqui do réu, mas, por exemplo, eu falei já uma vez, o pastor Eric, né, que tá aqui sentado aqui no podcast, na cadeira, o pastor Eric, ele sim é uma pessoa de índole, assim, impecável, no sentido de quê? Das virtudes, mas é as virtudes que o réu busca, entendeu? Então, o pastor Eric, ele é a personificação do objetivo de vida do réu. Vocês estão entendendo? Amém. Quer dizer o quê? Isso quer dizer que o réu, ele não tem tem as virtudes, mas ele não tem a mesma, ele não teria, por exemplo, se alguém bate no carro do Eric, o que o pastor Eric fala? Jesus te ama. Mas vai alguém bater no carro do réu para você ver, entendeu? Que se não vai subir aquele negócio. Então, vocês estão entendendo? Existe uma diferença. Então, assim, glória a Deus, que a gente venha buscar, aleluia, essas referências, né? Referências assim, porque a gente sabe que no mundo dificilmente nós vamos encontrar todas as virtudes que Jesus tinha, entendeu? Todos os frutos do Espírito, né? Então, já que não é difícil a gente encontrar, aí que, né, a saída aqui foi criar um personagem com essas virtudes, entendeu? Pelo menos se assemelhar o mais próximo possível a isso, né? Assim como Jesus criava personagem também, né? Né? Quantas parábolas a gente não ouvia de Jesus ali nas escrituras, né? É verdade. E Jesus criava seus personagens, né? O bom samaritano é um personagem que nunca existiu, ele não era real. O bom samaritano, né? Seja as 10 virgens, né? Seja o filho pródigo, né? Enfim, são personagens que Jesus criou para o quê? Para ensinar. Então, nós hoje fazemos a mesma coisa, só que nós temos a tecnologia para dar uma aparência para esses personagens. Hoje é aniversário, Thalita? Não então sei. Nossa, eu falo demais, né, varão? Misericórdia. Não, glória a Deus. Você tá aqui para isso mesmo, varão. Não tem nem o que reclamar, não. É benção. É benção. Bom, mas então, essa foi a nossa entrevista, então, com o nosso querido pastor Eric, né? Contando aí sobre a trajetória, né? Até chegar aqui do seu braço direito aí, o réu. E como que é o nome completo, pastor? Eu nunca sei falar. Eric... De quem? Do réu. Réu Givani. Réu Givani, amém. É porque é um trava-língua, um pouco trava-língua, né? Deixa só no réu. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, mas que benção, né? É sempre enriquecedor. Queria agradecer também a nossa querida irmã Jéssica, né? Que agora faz parte aqui do nosso Bearcast. A nossa ursa. Tinha o urso careca, agora tem a ursa cabeluda, né? A ursa? Misericórdia. Glória a Deus. Pra equilibrar as coisas, né? Senão, se eu achasse outro careca, ia ficar ruim, né? Porque aí é bom que tenha cabelo, né? Glória a Deus. Então a gente vai encerrando por aqui, né? Vamos fazer uma oração aí para agradecer ao Senhor. Irmã Jéssica, gostaria de dizer alguma coisa, irmã? Não, muito
muito obrigado pela presença do pastor, pelos nossos amigos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos sempre. A casa também é de vocês. Amém, glória a Deus. Daqui a pouco vai ter um terremoto aqui, né? Então vamos tô vendo aí, tentar. É que a gente já Glória a Deus. Finaliza no time, né? É benção. Mas pastor, sente-se à vontade para voltar quando quiser, tá? Em breve nós teremos aqui os nossos debates, né? Vou chamar os obreiros, irmão Zé Roberto, irmão Ixi, ali gosta, Alejandro, tá? né? Só vou ter que... Calvinista versus 30 arminianos. Meu Deus do céu. Glória a Deus. É bom nesse dia, tem que chamar Stacy. Vai eu, a Stacy contra o Zé Roberto e o Alejandro. Zé Roberto. Pronto. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar então, agradecer ao Senhor por esse momento, né? Que ele possa continuar abençoando a vida. Pode vir mais pra frente aqui, irmã Jéssica, pra você aparecer na transmissão aqui, varô. Glória a Deus. Oremos então. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pelas experiências compartilhadas. São nessas conversas, né, que o Senhor às vezes fala com a gente de uma maneira que a gente consiga entender, porque a sua voz ela está presente em todos os lugares. Só que às vezes nós não temos essa sensibilidade para entender que é o Senhor que está falando conosco. Mas às vezes através dessas situações que o Senhor nos prepara, né, como essas entrevistas que têm ocorrido, o Senhor fala de uma forma que fique mais claro e a gente realmente consiga entender o Senhor falando conosco. Então eu te agradeço, Pai, te agradeço pelo seu cuidado, né, com o pastor, comigo, com a irmã Jéssica, com todos nós. E eu peço que o Senhor venha continuar abençoando, que ele possa ir além de onde já chegou, que possa ir além, né, alcançar mais almas, que ele possa ser reconhecido mais ainda pelo trabalho que tem feito, porque nós sabemos que apesar de tudo o reconhecimento verdadeiro, o galardão é lá no céu contigo, mas que aqui também ele possa ser reconhecido, Pai, pelo trabalho maravilhoso que ele tem feito. Então abençoa a vida do pastor, abençoa a vida da irmã Jéssica, abençoa a minha vida também, que o Senhor possa continuar presente nas nossas vidas, abençoando essa programação aqui também, a todos os ouvintes, a todos os espectadores. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém e amém e amém. 5 minutos, benção demais. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos ficando por aqui. Gente, é isso então, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio.